O evangelho deste domingo está em Marcos capítulo 3, versículos do 20 ao 35. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos, e de novo se reuniu tanta gente, que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, se antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe, seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe, teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esta, irmãos e irmãs, é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. 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 Queridos irmãos e irmãs, nós temos neste domingo textos riquíssimos e maravilhosos para o nosso crescimento espiritual. Dizia meu professor de Bíblia: para quem gosta de Bíblia, hoje é para ficar doido. Tanta coisa maravilhosa a Escritura nos traz. Nós vamos ficar no Evangelho e no texto que foi lido, Marcos 3, do 20 ao 35, eu vou fazendo o link com a primeira leitura e com a segunda. O Evangelho que nós ouvimos, Marcos ele usa uma técnica chamada de sanduíche. Isso aparece várias vezes na Bíblia. O que é uma técnica sanduíche? Começa com um assunto
entra ali no meio algo que não tem nada a ver com o que está sendo dito e finaliza com o mesmo assunto. Então é uma perícope que se divide no meio com um fato que não está ligado àquilo que está acontecendo. No evangelho de hoje, são praticamente 2 evangelhos em um. O primeiro, Jesus está pregando, muitas pessoas, e a família dele fica sabendo que ele está fazendo isso lá em Cafarnaum. Eles vão até ele para buscá-lo, para trazê-lo para casa. Quando a sua família chega, eles ficam lá fora, Jesus está lá dentro e acontece o diálogo que nós acabamos de ouvir. Eu vou explicar. Este é o tema. O recheio qual é? São aqueles que vieram de Jerusalém falando que Jesus estava possesso por um espírito mau e que ele expulsava Satanás com o dedo de Satanás. Então o evangelho é mais ou menos isso. Um outro evangelho, claramente, que nós vemos essa técnica chamada sanduíche, é quando Jairo vai até Jesus pedindo que ele cure a sua filha que está doente. Jesus fala com Jairo: eu vou à sua casa. Quando Jesus está indo para a casa de Jairo, o que aparece no meio ali? A hemorroíça, aquela mulher que diz que se tocasse na orla do manto. Aí parece que o evangelho para, Jairo sai de cena, entra essa mulher, aí toca na orla do manto, Jesus para, conversa. Quando acaba com essa mulher, o evangelho continua, Jesus chegando na casa de Jairo e daí por diante. É só para você entender como que os textos bíblicos, eles são construídos, e temos que ter essa visão para não interpretarmos o texto errado. Eu vou primeiro na questão da família de Jesus, e nós finalizamos com a questão do demônio, com a questão do exorcismo. O evangelho da família de Jesus é o versículo 20 e 21, depois ele continua no 31 ao 35. A palavra nos disse: Jesus voltou para casa com seus discípulos, e era tanta gente que eles nem podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Jesus está em Cafarnaum, a sua família mora em Nazaré, são 35 quilômetros entre uma cidade e outra, andando é um dia de viagem. Então a notícia chegou e dentro de um dia ali a família de Jesus estava. É importante esta introdução, porque para o judeu a família chamada família clânica, e que nós chamamos de família sanguínea, é muito importante. Tanto é que nos evangelhos nós temos a genealogia de Jesus. Para o judeu é extremamente importante a família, os laços sanguíneos. Eu sou filho de fulano de tal, que é descendente de ciclano, que é descendente de beltrano. Então as famílias judaicas gostam disso e até hoje valorizam a genealogia. Algumas pessoas gostam de fazerem, a árvore genealógica. Tem até na internet alguns institutos que você manda a sua saliva, você passa o cotonete na boca, e eles lá vão estudar então mais ou menos a sua origem, quantos por cento de você é europeu, talvez asiático, africano, etc. E as pessoas vão buscando pelo sobrenome a origem. Eu quero conhecer os meus pais, que eu sei quem são, os meus avós estão perto, os meus bisavós não são difíceis. Aí começa tatarafó, aí fica. Tem gente que tem uma árvore genealógica longa, conseguiu vários parentes, várias gerações. Para o judeu isso é de suma importância. Tanto é que no evangelho, várias vezes, quando se refere a alguém com nome, se diz filho de. Por que o filho de é muito importante? Isso aqui é uma sacada bíblica. Preste atenção. Porque na palavra de Deus
irmão não tem laço sanguíneo. O laço sanguíneo é a expressão filho de. Por que irmão não tem laço sanguíneo? Porque sendo que o meu irmão nasceu da minha mãe e do meu pai. Porque na Bíblia a palavra irmão tem 13 significados. E para você entender o significado do irmão, é preciso estar no contexto bíblico. Um problema grave que certas pessoas têm, pessoas que estão na igreja, pessoas que se dizem católicas com cabeça protestante, com coração dito evangélico, mais atrapalham que ajudam. São pessoas que convivem muito nesse mundo aí mesclado de toda doutrina é boa, e a pessoa então não tem um catolicismo puro. Ela acredita em Jesus, mas na cabeça dela está cheia de minhocas que os protestantes plantam. Aí leu o evangelho desse, aí ó, tá vendo? Falou os irmãos de Jesus. Então Maria teve mais filhos. É isso que as pessoas estão fazendo por aí. Não interpretam a Bíblia na origem judaica, não a interpretam na língua que ela foi escrita, que é o hebraico e o aramaico. Você não pode interpretar a Bíblia, pelo menos se você quer ser um bom exegeta, um bom estudioso bíblico, um bom pregador da palavra, não interprete o texto em português. Você vai cometer um fora atrás do outro, porque a tradução vernácula, que é a tradução para as línguas, no nosso caso português, ela é adaptativa, senão você não entende o contexto do texto bíblico. E quem não entende o contexto, usa o texto como pretexto. Então essas colocações são muito importantes para você entender o que está sendo dito. Então quando Marcos coloca que a família de Jesus veio, é a família sanguínea, é a família dele, são parentes, é a mãe, primos, parentes próximos, é a família de Jesus. Por isso que ele põe a questão da família clânica, a questão da importância do sangue, a importância de ser desta descendência, a descendência de Davi. No versículo 31, Marcos, que é muito inteligente, ele vai usar uma técnica que se chama desfamiliarização. O que é isso? Eu relativo a questão do sangue e eu valorizo a questão de opção, que na Bíblia é a questão de seguimento ou discipulado. Olha que interessante. Chegaram sua mãe, seus parentes, eles ficaram do lado de fora. Havia uma multidão sentada ao redor dele, dentro. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E Jesus respondeu: quem são minha mãe, meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam ao seu redor, ele disse: aqui estão. Qual é a técnica que Marcos usa nessa perícope? É a técnica da igreja, um texto eclesiológico. Aqui o que está em tese não é a família de Jesus, não é que Jesus abandona a sua família. O importante do texto é onde nós estamos no segmento de Cristo. Se nós somos aquele que estamos do lado de fora, ou se nós somos aqueles que estamos do lado de dentro. Aqui é a igreja. Do lado de fora, os que estão fora da igreja. Do lado de dentro, os que estão ao redor dele. Faço questão de ler o versículo 32 e o versículo 34, que tem nexo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Jesus olhando para os que estavam sentados ao seu redor. É uma releitura pascal. Todas as aparições de Jesus, os textos dizem assim: Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Nós celebramos há pouco o tempo pascal, 40 dias das aparições do ressuscitado. E todos os textos que Jesus aparece, ele está no meio deles. O que é meio?
O que é o meio? Meio é um lugar onde todas as dimensões em torno são as mesmas. Aquilo é o meio. Se eles estão ao redor de Jesus, ele está onde? No meio. Então aqui claramente é um texto mostrando o embrião da igreja. O que é a igreja? Aqueles que estão dentro, aqueles que estão ao redor. Aqui Marcos mostra que Jesus está não abrindo mão da sua família, mas nos incluindo na sua família. A beleza do texto é essa: se eles estão do lado de fora, eles são chamados a entrarem, vou falar entrarem para dentro, porque entrar é para dentro, né? Mas você entendeu, ele convida a entrarem, porque eles estão fora. E a igreja é quem está dentro, é quem está ao redor. Aí eles vão dizer para Jesus: sua mãe e seus irmãos estão lá fora, estão te chamando. Aí Jesus diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam ao redor, disse: aqui estão minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, meus parentes. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha mãe, meu irmão. Numa linguagem nossa, o que Jesus está dizendo? Quem faz a vontade de Deus faz parte agora da minha família. A minha família não importa o sangue, importa o meu sangue derramado pela minha família. E qual é a família de Jesus? A igreja. Então nós não precisamos ter o sangue de Jesus para sermos da família dele. Nós precisamos receber a proposta dele, fazer a vontade do Pai para sermos da família de Jesus. E uma coisa interessante e bonita, aí são os santos que vão falar sobre isso, que se a questão é ter o sangue para ser da família, nós nos tornamos da família quando nós comungamos o corpo do Senhor, o sangue do Senhor. Então o que importa aqui é o sangue de Cristo. E a família de Jesus, que é a igreja, não é uma família genealógica, mas é uma família de fé. Quando eu tenho fé em Jesus Cristo, quando eu professo que Ele é o meu Senhor e o meu Salvador, quando eu recebo o batismo, eu passo a ser da família de Jesus. Aí eu sou dos de dentro, eu sou aqueles que estão ao redor do Senhor. E preste atenção como que a Bíblia é bem escrita. Há pessoas que vão usar esse texto, eles gostam de usar esse texto para falar: olha aí, como que Jesus tira sua mãe, como que Jesus nem saiu para conversar com essa mulher. Ele até perguntou: quem é minha mãe? Está com amnésia agora, esqueceu quem é a mãe. Quem é minha mãe? Eles interpretam o texto assim. Mas analise a resposta de Jesus: quem faz a vontade de Deus é minha mãe. Jesus está se referindo a quê? A origem dele, ao mistério da encarnação. Quem foi a primeira a fazer a vontade de Deus para que Jesus ali estivesse, senão sua mãe na anunciação? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a tua palavra, que a vontade de Deus se faça em mim. Meus irmãos, estas são algumas técnicas que o Evangelho de Marcos nos traz, que é uma linguagem implícita, passando do subjetivo para o objetivo. Qual era o argumento subjetivo de Cristo? A igreja, os de dentro, o redor. Qual era a objetividade? Mostrar que quem faz a vontade de Deus é próximo a Ele. E Maria foi aquela que fez a vontade do Pai. Tanto é que a primeira leitura de hoje, aí nós voltamos na primeira leitura, que está em Gênesis 3, mostra o ser humano tumultuado.
O ser humano que ainda não fez a opção e não experimentou esta vontade de Deus para nós, ele é um ser humano tumultuado. Qual era a vontade de Deus para os nossos pais no paraíso, conforme a primeira leitura, Gênesis 3, 9 a 15. Deus deu para Adão e Eva uma ordem só. Falou: olha, eu criei você, agora pelo amor de Deus, fiquem vivos. Só isso que eu quero, não morram. Vocês estão vivos e não morram. Como é que a gente morre? Comendo do fruto do bem e do mal. Vocês podem comer do que vocês quiserem, isso não. Esta é a minha vontade para vocês, que vocês tenham vida, não se alimentando disso. Olha a vontade de Deus, que eles fossem obedientes. Há um santo muito interessante, que ele vai dizer, por que Deus, que era dono do paraíso, não cortou essa árvore? Deus seria melhor. Deus que é Deus, ele podia pegar a serpente pelo rabo, dar uma rodopiada, mandava essa cobra longe, cortava a árvore, problema resolvido. Ó, pode comer de tudo, gente. Só que tem um problema aí. Deus criou o homem desde o início dotado de livre arbítrio. O ser humano não é um fantoche nas mãos de Deus. Há certas teologias na igreja problemáticas que colocam o ser humano como um fantoche nas mãos de Deus. Se você sabe o que é fantoche. Fantoche é um boneco que não tem vida, você coloca a mão por dentro, você fica mexendo, quer dizer, o boneco ali faz o que você quer, ele não tem vontade própria. Uma marionete, você vê a marionete, né? Tem até shows maravilhosos de marionete, eles dançam, senta, põe a mãozinha para cima, toca violão, mas ali tem alguém em cima. Nós não somos isso. Nós não somos um boneco nas mãos de Deus. Deus nos criou e nos deu liberdade. Liberdade para quê? Para fazer a vontade dele ou a nossa. Para andar nos caminhos de Deus ou nos caminhos que nós escolhemos, assumindo as consequências. Então Deus, ele não aboliu a árvore do bem e do mal para que o ser humano tivesse opção. Opção de quê? De desobedecê-lo, de não crer, de não estar ao redor dele, de não ser os de dentro, mas permanecer fora, como estavam fora os que vieram de Jerusalém e falavam que ele tinha um espírito mau. Jesus fazendo aquilo cheio do Espírito Santo, ele tem um demônio dentro dele. Ele tem pacto com Satanás. Olha como que os de fora têm uma visão distorcida daqueles que conhecem Jesus, que estão dentro. Gente, aqui é muito fácil entender o texto. Volta no tempo e vá para esse dia e pergunta para quem está fora: quem é o cara que está lá dentro? Você é um impostor, você é um safado. Nós vamos de Jerusalém para desmascará-lo. É um desequilibrado, você é um louco. Ele fala que expulsa demônios, mas ele está expulsando demônios com o dedo de Satanás. Aí você entra naquela casa, veja as pessoas estão sentadinhas lá ouvindo Jesus e pergunta para elas: quem ele é? Ele é o Messias. Ele é um grande profeta. Ele é um homem poderoso. Ele prega, ele cura. Ele veio nos trazer o reino de Deus. Ele é o Filho de Deus. Pedro já nos ensinou, ele é o Cristo. Olha a diferença. Quem está fora não entende quem está dentro, e quem está dentro tem pena dos que estão fora, porque eles têm uma visão distorcida, uma visão superficial. E isso começou de onde? Onde que o ser humano ficou tumultuado? Ele ficou tumultuado na sua origem. O ser humano é tumultuado na sua origem. Olha o tumulto que é a vida do homem. Adão estava tumultuado com ele mesmo, depois do pecado. Porque antes, congruência. Depois do pecado, incongruência. Ele estava tumultuado com ele mesmo. Ele estava com vergonha, que ele estava nu.
Até aquele momento ele estava nu, ninguém nunca falou nada. Ele estava nu, ele nunca teve vergonha. Eva nua, os dois nunca olharam com pecado e malícia um para o outro. Tudo que Deus fez estava belo, tudo no lugar. Mas bastou o pecado para que o homem tivesse um olhar maldoso, e aquilo que era belo ficou vergonhoso. Adão sempre esteve nu e Eva sempre esteve nua. Nunca houve pecado ali. Quando eles pecam, Adão olha para Eva e Eva tem vergonha. E ela então vai tampar os seios, vai tampar o genital. Adão também tampa um dele, porque já não é bonito mais. Já não é uma obra de Deus mais. O pecado estragou o negócio. Já ficou imoral, já ficou feio. Então Adão tem esse tumulto com ele. Aquela relação bonita. Olha como que muda, gente. Olha como que o pecado estraga. E tem gente que não acordou até hoje. Olha antes do pecado. Adão olha para Eva e diz: nossa, você mata o papai. E Adão ficou impressionado. Carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Olha que bonito. Parceiro. Adão olha para Eva, ele admira a beleza da mulher. Ele fica encantado como que Deus fez coisa tão maravilhosa. E depois do pecado, tumulto com a mulher. Eu pequei, mas foi a mulher que tu me deste que me deu o fruto proibido. Aquela parceria bonita vira acusação. Em vez de Adão defender a sua esposa, ele está acusando, ele está apontando, ele está jogando a culpa nela. Olha o que o pecado faz com as famílias. Olha o que o pecado faz no casamento. Ao invés de ter parceria e admiração, um fica acusando o outro. Quem é o pior? Quem que peca mais? Quem que tem mais defeito? Qual que é o mais chato? E o tumulto de Adão, além de ser com ele e com o outro, é com Deus. Porque quando ele ouve os passos de Deus, ao invés de ele correr para Deus, clamar o perdão que ele faz, ele se esconde de Deus. Isso é uma tragédia. O pecado original, meu filho, foi uma bomba. Atrapalhou tudo. O homem agora tem problema com ele mesmo. Autoimagem, baixa autoestima, complexo de culpa. Ele passa a ser um acusador da mulher e um fujão de Deus. Bonito o pecado, né? Bonito o pecado. Acabou com tudo. E olha quem é que fez isso. A serpente, que é o demônio. E é o enganador. Este demônio é o chamado homem forte. Porque o diabo é forte. Na Bíblia, ele é chamado na boca de Jesus de homem forte. Depois no Evangelho eu vou explicar isso. Jesus vai dizer, para entrar na casa de um homem forte, você tem que ser mais forte do que ele. Você tem que amarrar ele primeiro. Aí você pode pegar os bens. Se você não amarra, não tem como você pegar os bens dele. Quem é o homem forte? O diabo. Qual é a casa do diabo? O inferno. Quais são os bens, as almas que ele pegou? O que Jesus veio fazer no mundo? Amarrar o mal e libertar as pessoas da garra de Satanás. Então o evangelho de hoje, ele faz link com esta leitura de Gênesis. Só que Deus não desiste do homem. Quando você lê a Bíblia num olhar esperançoso, você vê que podia ter acabado tudo ali. Maldita a serpente, maldita a mulher, maldito o homem. Para que eu fui criar isso? Gorô. Maldito sejam os três. Deus olha para a serpente. Porque fizeste isso, você será maldita. E numa linguagem futura, ele olha para Adão e Eva e diz assim: eu porei inimizade entre você, o diabo, e a mulher, entre a descendência dela e a tua. Qual é o descendente da mulher? Jesus. Qual é a nova Eva? Maria. Qual é o novo Adão? Cristo. Esta
esta te ferirá a cabeça. Quer dizer, a descendência da mulher, Jesus, esmagará a cabeça de Satanás. Com o quê? Com a cruz. Jesus na cruz, ele destruiu a força do demônio. E tu lhe ferirás o calcanhar. Ferir o calcanhar faz a pessoa mancar, mas ferir a cabeça é para matar. E é por isso que a igreja, quando contempla algumas imagens de Maria como Nossa Senhora desatadora dos nós, ela está em cima da serpente. É a mulher do Gênesis, é a mulher que pisa na cabeça da serpente, é a mulher que dá à luz aquele que vai destruir as obras de Satanás. Aí você entende, e no Evangelho você vai entender melhor, aquela frase de João Batista. Quando João Batista está batizando, ele diz assim: olha, eu batizo com água, mas virá alguém que vos batizará com o Espírito Santo. Ele é mais forte do que eu. Por que João Batista fala isso? Porque Jesus é o forte por excelência. Não interessa ali se Jesus é mais forte que João Batista. O que me interessa é que ele seja mais forte que o demônio. O que me interessa é que ele mostre na vida dele que ele tem poder de expulsar o demônio. E é isso que o Evangelho vai tratar no miolo do texto, que é do versículo 22 ao versículo 30. Os mestres da lei vieram de Jerusalém e diziam que ele estava possuído por Belzebu, o príncipe dos demônios. É pelo príncipe dos demônios que ele expulsava demônios. Primeira consideração: Jesus fez inúmeros exorcismos. O que é um exorcismo? É você libertar alguém do poder do mal, o poder da sedução, o poder da enganação, o poder da mentira. Quais foram os primeiros a serem enganados pelo demônio, a serem seduzidos pelo demônio? Adão e Eva. Por isso, a primeira leitura vai falar do pecado original. E Jesus, que é o descendente da mulher, que veio pisar a cabeça de Satanás, vários exorcismos. Quando há alguém possesso e Jesus chega, o que o demônio fala? Eu sei quem tu és, Jesus de Nazaré. Viestes aqui para nos destruir? Então, o diabo sabe que ali é uma batalha. Qual a batalha? A batalha de dois reinos: o reino dos que estão fora e o reino dos que estão dentro. Fora do coração, dentro do coração. Fora da igreja, dentro da igreja. Nas coisas visíveis, nas realidades invisíveis. Aí vai a segunda leitura. Jesus então vai dizer: como é que Satanás pode expulsar Satanás? Eu fiz questão de anotar um pensamento de Pio XII. Pio XII disse, foi reafirmado por João Paulo II, Bento XVI e Papa Francisco. Papa Francisco, você pesquisar na internet, tem vários sermões onde ele insiste que o cristão está perdendo o conceito da realidade do demônio, a realidade do inferno. Há pessoas que estão na igreja, que acreditam em Jesus, mas que já apagaram o fogo do inferno, já decretaram falência para Satanás, na Covid, não está funcionando nada. Esse negócio de demônio, de inferno, isso aí é papo. O negócio é céu, tudo é amor, tudo é love. Todo mundo vai para o céu, tá? Esse negócio de... Cuidado com isso. Porque se você nega a existência de Satanás, você está esvaziando a vida de Jesus Cristo. Se não há um inferno, se não há Satanás, se não há pecado, Jesus veio fazer o que aqui? A morte de Jesus na cruz foi uma palhaçada, foi uma perda de tempo. Se não há um embate entre bem e mal, para que Jesus é o Salvador? Ele veio salvar o quê? De quem?
Ele é o Redentor, Ele veio redimir o quê? Ele é o Senhor, Ele vai impor o senhorio dele. Contra o senhorio de quem? E Pio XII vai dizer: o pecado deste século e do século vindouro é a perda do sentido de pecado. Quem está de mãos dadas com a perda do sentido de Deus e com a crença da inexistência de Satanás. Raniero Cantalamessa, que agora é cardeal da Santa Igreja, ele vai dizer em vários discursos, eu consegui em 7 falas de Raniero, ele vai dizer assim: a melhor tática de Satanás sempre foi e sempre será a de fazer acreditar que ele não existe. Quando você encontrar com alguém da sua família, um colega, pode ser o seu marido, pode ser o seu filho, pode ser o padre, se a pessoa nega a existência do diabo e do inferno, esta pessoa já está sofrendo as seduções do mal. Que quando a pessoa é seduzida, ela não vê mais problema algum. Tudo é muito bonito, tudo é muito colorido, tudo é muito natural. E essa questão aí de demônio, de inferno, de possessão, isso é uma linguagem mítica. Isso aí é um exemplo, não é assim. Interessante que quando você lê os evangelhos, o que mais tem é demônio ali, o que mais tem é capeta ali. E Jesus naquela luta, libertando um, curando o outro. Então é preciso que você acredite que a palavra de Deus, quando diz que Jesus libertava as pessoas do demônio, ali existe uma batalha. Qual a batalha? A batalha do reino de Deus contra o reino das trevas, que um dia findará. Mas até não findar, nós estamos aptos a escolher os dois. Ou eu escolho estar ao redor de Jesus, dentro da igreja, ou eu escolho o caminho do mal. E o problema no texto, que Jesus não aceita, é que eles dizem que ele expulsa demônio. Aqui está falando, ele expulsa demônio. Então o judeu acreditava em possessão. Só que eles vão dizer, ele expulsa demônios porque ele tem um demônio. Ele expulsa demônio porque ele tem no corpo um espírito mau. Gente, Jesus vai dizer o que o diabo sabe e muita gente não aprendeu até hoje. O diabo sabe o que muita gente da igreja não aprendeu até hoje. Jesus diz para Pedro assim: Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, e o poder do inferno não prevalecerá contra ela. Não tenha medo do mal, não tenha medo de Satanás, não tenha medo do diabo. Eu orei por ti, para que você confirmasse a fé, e uma vez atestada a sua fé, você confirmasse a fé dos seus irmãos. O inferno não tem poder sobre a igreja, ponto final. Só que no texto de hoje, Jesus vai mostrar a única coisa que é capaz de destruir a igreja, de destruir a sua família, porque está no texto, é a divisão. Jesus vai dizer: como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não pode manter-se. Se uma família se divide em si mesma, ela não pode manter-se. Gente, o diabo sabe o que nós não sabemos: a força da união. A unidade faz a força. O que você mais encontra no inferno é união. Eles são unidos. No fim, quanto mais almas eles pegarem, melhor. Então, o inferno é unido. Os capetas são amigos, um encontra com o outro, meu brother, mano, quantas almas você pegou hoje? É uma união tremenda, uma amizade. Aí você vai para as coisas de Deus e para o mundo,
tantos lugares são divididos, tantas famílias divididas, tantos casais divididos. Jesus está falando que a força da igreja, a força de uma família e a força do inferno é a unidade. Jesus aqui indiretamente está nos ensinando a pelo menos uma coisa: no inferno tem boa, eles são unidos. Olha, como que Satanás vai expulsar Satanás? Se o reino do inferno se divide contra ele, ele acaba. Quer dizer, eles são unidos. No fim, a petição do homem, a petição do homem. E Jesus vai dizer: ninguém pode entrar na casa, aí ó, que eu falei, de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Quem é o homem forte que Jesus está falando aqui? É o diabo. E qual é a força do demônio? Ele tem poder. Qual é o poder do demônio na sua vida? Qual é a arma que o demônio usa para pegar a sua alma? Se você não sabe, fique sabendo: o demônio quer a sua alma, viu? O diabo quer a sua alma. Credo, Padre, Deus que me livre. É Deus que me livre mesmo. Deus que te livre mesmo. E qual é a arma que o diabo tem? É uma só, graças a Deus, né? Com uma, já faz tanta bagunça. Se tivesse duas, nós estamos lascados. Qual que é a única arma do demônio? A sedução, a tentação, a sugestão. Ele não tem poder para mais nada. Ele tem poder apenas de falar com a gente assim: faz, trai, mata, pula, rouba. É isso aí. Não tem poder nenhum mais. Mas para onde que está isso? Veja as tentações de Jesus no deserto. Ele leva Jesus para o alto do pináculo e fala com Jesus: pula daqui de cima, porque o seu pai deu uma ordem aos anjos para que os seus pés não tropecem numa pedra. Então mostra que você é Deus e pula daqui de cima. Ô gente, se o diabo pudesse, eu tinha feito o quê? Lógico. Você não precisa nem estudar a Bíblia, isso é questão de inteligência. Deixa eu empurrar que já acaba com esse cara, porque ele veio para salvar a humanidade. Eu matando ele agora, não tem problema. Ele não tem poder para isso. Tanto é que a serpente que está na árvore do Éden, ela não obriga a Eva a comer a maçã. Porque tem gente que parece que, coitada, que a serpente desceu da árvore, enrolou na Eva, caiu Eva e serpente na poeira, foi um Deus nos acuda. A serpente é uma surra na mulher, pega a maçã na marra, põe na boca, fala: engole, porque você vai comer isso aí, nem que seja no soco. Não foi assim que aconteceu. Foi a sedução. E qual é a sedução do demônio? Transformar a verdade de Deus em mentira, e a mentira do demônio em verdade. Veja o diálogo dele com Eva. É verdade que Deus proibiu vocês de comer de qualquer árvore aqui? Não, você pode comer de todas, pode comer só dessa. Mas por que não pode comer dessa? Porque ele falou que o dia que a gente comer, a gente morre. Não morre. Pode comer que você não vai morrer. Se você comer desse fruto, você vai conhecer o bem e o mal. É isso que ele não quer. Pode comer. O fruto era apetitoso e belo aos olhos, ela pega e come. Quando Deus pergunta para ela: por que você fez isso? O que ela respondeu? O diabo me obrigou? Foi isso que ela respondeu? O que ela respondeu? Quem sabe? Qual é o verbo que Eva usa? O diabo me enganou. Eu li aqui para vocês hoje. A serpente me enganou e eu comi. Quer dizer, ele é um enganador. Esse é o poder do diabo na nossa vida. Aí vocês notam que ele é um homem poderoso. Vocês notem que ele é um homem e um ser poderosíssimo. E ainda mais no século que nós estamos vivendo. Porque se você começar a ler umas coisas, a ver umas coisas e a olhar o que muitas pessoas estão fazendo, você vai ver que o diabo nunca teve tanto poder como ele tem nos dias de hoje. As pessoas estão trocando a verdade de Deus pela mentira do demônio. O que vale hoje, preste atenção na minha fala, o que vale hoje não é fazer a vontade de Deus. O que vale hoje não é temer a Deus. O que vale hoje não é ser uma pessoa de fé.
o que vale hoje é realizar os seus sonhos. O que vale hoje é ser feliz, custe o que custar, passe em cima do que for, não importa o que eu faça, com quem faça, a vida é minha, eu faço o que eu quero. E as pessoas aceitam esse discurso aí. Aboliram a verdade de Deus, transformando na mentira de Satanás. E tem gente, tá todo bonito, todo mundo, muita gente de igreja, claro, um pessoal desinformado, né? Porque nós estamos hoje com uma grande massa de cristãos muito mal formados dentro da igreja, com um discurso mundano. O que é um discurso mundano? Mundos, aquilo que está fora. E a segunda leitura vai dizer o quê? Voltamos os nossos olhares não para as coisas visíveis, mas para as coisas invisíveis, porque o visível é passageiro e o invisível é eterno. As pessoas não sabem, mas elas estão abrindo mão de uma eternidade por uns aninhos aí de prazer. Vive uns aninhos aí de prazer, uns aninhos aí que daqui a pouco passa, daqui a pouco todo mundo velho, daqui a pouco a pessoa vê que a morte está chegando, aí é um Deus nos acuda. O que eu fiz com a minha vida? Por que eu fiz isso? Porque estava agarrado no visível. E o cristão está agarrado aonde? No invisível. Nós não buscamos as coisas de baixo, mas as coisas do alto, seguindo a palavra. Seguindo a palavra. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Qual que é o poder de Jesus para amarrar o demônio? A palavra. Ele é a palavra de Deus. Ele diz e ele tem poder na palavra. O diabo pode criar nada. A palavra de Deus é criadora. A palavra de Cristo é criativa. Então pela palavra ele amarra o demônio. Veja lá a luta de Satanás com ele no deserto. Você não vê o diabo rolando com Jesus na areia, né? Não, mas vão uma briga. Rolaram ali, mas a pancada à vontade, é rabo de arraia, voadora. Meu Deus, é poder de um lado, Você não vê isso nas tentações do deserto. A guerra no deserto é com quê? O poder da palavra. O demônio chega e fala uma coisa, Jesus fala outra. O demônio fala, Jesus. Como que Jesus amarra o demônio? Com o poder da palavra, não fazendo o que o diabo sugere. Jesus não transforma a pedra em pão, Jesus não pula do pináculo, Jesus não ajoelha. Assim que se vence a tentação. Só isso que nós precisamos fazer. O que, padre? Não seguir a sedução. Dizer não ao pecado e buscar as coisas do alto. E eu finalizo com o coração do evangelho. Em verdade eu vos digo, preste atenção, tudo será perdoado aos homens. Tudo será perdoado aos homens. Tanto os pecados, como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. E aqui tem uma frase que está para interpretar. Jesus falou isso por quê? Porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Jesus estava cheio do Espírito Santo e eles falando que ele tinha no corpo um demônio. Jesus estava cheio de Deus e eles olhando e falaram, não, ele é um demônio, ele está fazendo mal porque ele é mau. Qual é o pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão? É atribuir ao demônio aquilo que é ação do próprio Espírito. É você rejeitar a graça de Deus. É você não reconhecer Jesus como Salvador. Porque esta obra redentora, ela acontece pelo Espírito Santo. E quando você nega a Cristo, quando você nega a graça, você está
admitindo que o pecado faz parte da sua vida e que você não quer parar de pecar. Eu já atendi pessoas, claro, elas não voltam mais, né? Eles chegam que não gostam de ouvir a verdade, aí não voltam mais, não voltam nem aqui nem à missa, mas que me procuraram, eu tive que dizer, falou, olha, com muita caridade, mas eu tenho que dizer a vocês, isto é pecado, e isso é pecado grave. Eu não venho aqui mais não, eu vou em outro lugar, que isso não é pecado. Ou seja, não querem mudar de vida, não querem conversão. As pessoas estão buscando hoje adaptação. Não estou falando de A ou de B, mas é uma constatação verdadeira. Não vocês, mas há uma grande faixa de cristão que procura aonde falo o que eu quero ouvir. Aonde a pregação é uma água com açúcar. Aonde Deus é love. O povo adora isso. Deus é amor. Deus é amor. É muito amor, gente. É amor. O povo gosta disso, só disso. Então fica aquela água doce, que não exige, que não cobra, que não chama. Não, está tudo certo. Está tudo bem. Eu já atendi pessoas que a pessoa falou, padre, isso aqui eu não vou confessar não, porque eu já confessei anteriormente, e me falaram que não é pecado. Eu falei, mas quem que falou que não é pecado? Fulano, o pecado é dele, e tomara que Deus cobre, porque é pecado e é pecado grave. Padre, mas eu não acho que é pecado não, e eu não estou arrependido, então você pode levantar, não tem perdão para você não, eu não posso perdoar. Como que eu vou perdoar se você não arrepende? O arrependimento é o pré-requisito para o perdão de Deus. Você acabou de me falar que você acha que não é pecado, que você vai continuar fazendo e que você não quer se converter, não é isso? Porque na minha cabeça não é pecado. Então, minha filha, levanta e vê se você cria vergonha e se converte. O dia que você arrepender, você volta. Eu vou no bispo. Se eu fosse o seu, eu ia no Papa de uma vez. Se eu fosse você, não incomodava nem o bispo aqui. Eu ia lá em Roma e reclamava com o Papa lá. Gente, olha onde chegou. A pessoa não aceita que ela está no pecado. Na cara do padre, ela diz que não vai mudar, que para ela aquilo é certo, e ela quer que a igreja passe a mão na cabeça e dê o perdão. Este é o pecado contra o Espírito Santo. E para não falar que sou eu que estou dizendo, eu finalizo citando o catecismo da igreja, Bíblia numa mão, catecismo na outra. Tenho falado muito isso aqui no Frei Galvão. Bíblia numa mão, catecismo na outra. Olha, parabéns, hein? Parabéns. Conversei com duas pessoas que são donas de livrarias aqui em Divinópolis, acabaram os catecismos. E ele falou, por que vocês estão cobrando tanto catecismo? O Padre Cristian agora falou que é para a gente acompanhar a pregação com o catecismo na mão. Um povo diferenciado, você está no caminho, você está aprendendo a fé. Quem não tem, adquira. Catecismo da Igreja Católica. Eu vou ler o parágrafo 1864, que a igreja nos explica qual é o pecado contra o Espírito. Para você não falar, isso é coisa da cabeça desse padre aí. É ele que prega essas coisas. Tem gente que não fala assim. Tem gente, né? Isso é coisa da cabeça do Padre Cristo. Tem gente que fala, viu? Isso é coisa da cabeça do Padre Cristo. É o Padre Cristo que fica pregando isso. Não tenho culpa se não estuda, não tenho culpa se não conhece Bíblia, não tenho culpa se não conhece catecismo da igreja. Isso eu não tenho culpa não. Mas vamos lá. Eu vou ler sem explicar, depois eu faço umas considerações. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá remissão, não terá perdão. Pelo contrário, é culpado de pecado eterno. A misericórdia de Deus não tem limites, mas quem se recusa a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento, quem não se arrepende, rejeita o perdão dos pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Semelhante endurecimento, olha o que é o pecado contra o Espírito Santo: endurecimento do coração, não buscar a conversão, não buscar uma vida reta de acordo com a palavra. Esse endurecimento leva a pessoa
a impenitência final. O que é impenitência final? Eu estou pecando, está gostoso, eu acho que não é pecado, eu vou continuar. Isso é impenitência. A pessoa não quer se penitenciar, ela está vivendo aquilo e ela vai continuar vivendo aquilo, porque ela está tão feliz, ela vai continuar vivendo aquilo. E como que termina aqui? Pessoas assim acarretam para elas mesmas a perdição eterna. Ou seja, uma pessoa que não se converte, uma pessoa que recusa a graça de Deus, uma pessoa que diz não à conversão, qual que é o fim dela? Qual que é o fim dela? O inferno, meus irmãos, não tem outro fim não, o fim é esse mesmo. E a não ser que Jesus minta, porque agora Jesus está mentindo também, eu vou tirar isso aqui e vamos fazer disso aqui uma boate. Porque se é mentira o que Jesus disse, eu não me ordenei padre para seguir o mentiroso. Eu não me ordenei padre para entregar minha vida para um charlatão. Se eu entreguei minha vida a ele, eu creio que ele é caminho, verdade e vida. E ele disse, não sou eu não, ele disse, a porta que conduz para o céu, ela é estreita. O caminho é apertado, poucos o encontram. O que Jesus está falando? Ele que está falando. A maioria das pessoas não vão conseguir entrar no céu. A maioria das pessoas vão se perder pela sedução do mal. A não ser que a porta do céu passou por reforma, eu não fiquei sabendo. A não ser que teve lá irmãos à obra, eles alargaram a porta. Porque o que a palavra diz, que a porta é estreita. E tem gente que está alargando essa porta como eles podem. Entre palavra de homem e palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. Entre opinião e palavra bíblica, eu fico com a palavra bíblica. Entre seguir os modernistas e Jesus, eu fico com a palavra de Cristo. E se você não sabe, você podia ler mais a Bíblia. Jesus falou mais do inferno do que do reino dos céus, do que do reino dos céus. Isso eu já li e já marquei. Se você ler a Bíblia, quantas vezes Jesus fala do reino dos céus, quantas vezes ele fala do inferno? Ele falou mais do inferno do que do reino dos céus. Por quê? Ele sabe o poder que o diabo tem sobre nós. Credo, Padre, que poder? O poder da sedução, o poder da enganação, o poder de transformar verdade em mentira. Eu estou falando aqui, você já lembrou de meia dúzia aí. Pessoas boas, mas que estão na sedução do mal. Pessoas boas, mas que na cabecinha delas a mentira é verdade hoje. Eles acreditam que a mentira é verdade. Gente, olha a sociedade de hoje. As pessoas acreditam piamente e brigam porque o errado é certo. Na cabeça delas é certo e não há quem prove o contrário. Por quê? O catecismo diz, coração duro. A pessoa não quer se converter, ela quer adequação a ela. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O que o homem moderno fez? Criou um Deus à sua imagem e semelhança. Não sou eu que disse. Bento XVI, José Ratzinger. O ser humano moderno, ele criou um Deus à sua imagem. Um Deus que não exige, um Deus que não fala de conversão, um Deus que não fala de cruz. É um Deus light. Um Jesus diet. Então você vê as pessoas frequentando a igreja e tendo uma vida totalmente desregrada. Na cabeça delas não tem problema nenhum. Que conversão? Que papo de conversão que é esse? Esse padre aí está falando coisa da Idade Média. Hoje ninguém está procurando conversão mais. A gente quer assistir na igreja, receber lá a hóstia, ouvir lá aquelas leituras lá. Se não quiser explicar, melhor. Missa termina mais cedo. Só para a gente cumprir uma tabelinha, só para ir no domingo ali, só para bater o cartãozinho. Pique, comprei a obrigação. Tem hora que vocês podem até achar que eu pego pesado. Mas um dia, eu posso até não estar vivo, mas um dia a ficha vai cair. Porque está perto de certas coisas acontecerem. Aí você vai dizer, e não é que o Padre Cristian falava? E não é que o Padre Cristian alertava? E não é que o Padre Cristian falou e ninguém ouviu? Aí, meu filho, é tarde. Aí vai acontecer o quê? O que aconteceu, Jesus subindo para o Calvário.
As mulheres chorando e batendo no peito e rasgando a roupa. E Jesus disse: ó, não chora por mim não, viu? Não chora por mim não. Chore por vós e por vossos filhos. Porque o mundo que está aí, se você não buscar uma conversão, coitado do fruto do teu ventre. Coitado das crianças, coitado dos bebês, coitado de quem é pequenininho. Quando crescer, que mundo que nós teremos? Olha a coisa do jeito que está hoje. Imagina essa sociedade daqui a 10 anos. Imagina como que vai estar esse mundo nosso daqui a 20, 30 anos. Chore não por mim, chore por vós e por os vossos filhos. Jesus que falou isso. As mulheres falaram: não, para mim não precisa chorar não. Chegará um dia que você chorará por vocês mesmas e pelos vossos filhos. Que nós, os que estão dentro e os que estão ao redor, possamos buscar conhecer Jesus. Possamos amarrar o demônio com a fé. A pessoa que tem fé, ela está blindada contra Satanás. A pessoa que tem fé, ela não tem medo. A pessoa que tem fé, ela tem poder. Eis o poder que vence o mundo: a nossa fé. A segunda leitura diz isso. Os probleminhas que a gente enfrenta hoje são passageiros, porque Ele vai nos trazer uma glória futura, uma bênção futura. Gente, vamos olhar mais para o alto, vamos olhar mais para Deus. As pessoas estão hipnotizadas neste mundo. Hoje o que vale é corpo. Me perdoe aqui a franqueza, gente. Hoje o que vale é cama. Hoje o que vale é o assunto das pessoas hoje é cama. Tudo hoje é cama. Parece que a pessoa vai ficar ali o resto da vida naquele prazer momentâneo. As pessoas estão fissuradas no dinheiro. Parece que ninguém morre mais. Parece que não existe um juízo final. Parece que não existe um céu. Parece que não existe um inferno. Parece que não existe um demônio que está seduzindo a humanidade hoje a olhos vistos. Há séculos atrás a igreja interpretava os sinais. Hoje não precisa interpretar não. Não precisa nem escutar o padre pregar não. Liga a televisão e assiste os valores que são passados, as pessoas que são entrevistadas, as datas comemorativas que estão colocando e querendo tirar dia de pai, dia de mãe, dia dos avós, destruindo as nossas famílias. Nas escolas de hoje, 3 temas problemáticos. Converse com um universitário sobre política. Olha a cabeça dele, o que está ali. Converse com as mulheres, com as moças hoje universitárias, meninas que estão aí na 7ª, 8ª, 2º grau. Vestem a camisa do feminismo como se fosse o auge. Nem a história conhecem. A religião foi abolida das nossas escolas, abolida das universidades. Coitado do jovem que vai para uma universidade com uma cruzinha no peito, com um anel no terço. Ele é escrachado pelos professores, ele é ridicularizado pelos colegas. Conversa com a juventude universitária e das escolas, o que eles têm na cabeça sobre sexualidade. Conversa, para você cair duro. O que eles têm na cabeça de ser? São os 3 temas que a escola tem destruído: a sociedade política, a questão religiosa e a questão sexual. Mas eles estão pegando essas 3 e acabando. E está tudo normal. Eu vejo como sedução, como mal. Leia as aparições de Nossa Senhora de Fátima. Veja o que ela disse que vai acontecer nos fins dos tempos. Nossa Senhora vai dizer em Fátima, repediu em Medjugorje: no fim dos tempos, a guerra de Satanás será contra as famílias. Quando a família começar a ser atacada, saiba, o tempo está curto. Gente, quem estuda história e quem lê, durante a história da humanidade toda, nunca nós tivemos a família tão atacada como nós estamos hoje de maneira aberta. A pessoa diz abertamente: eu sou contra a família, eu não aceito. E nós precisamos rezar mais, precisamos buscar as coisas do alto. Você precisa buscar mais uma fé que possa amarrar esse homem forte.
porque Jesus é mais forte do que ele, e pela sua fé, você pode amarrar Satanás na sua vida, para que você não seja seduzido pelo mal. E eu finalizo com um versículo maravilhoso, onde Jesus diz o verbo atrair, mas a tradução grega é seduzir. Bonito, gente. Queria falar tanta coisa, não está tempo. Acho que eu tenho que ler menos Bíblia. O diabo seduz para o lado do mal, mas tem uma frase assim, ó: quando eu for levantado na cruz, assim como Moisés levantou a serpente, eu atrairei todos a mim. A tradução grega, eu seduzirei todos a mim. Olha que bonito. Jesus de um lado está nos seduzindo para o Pai, o diabo de outro nos seduz para o inferno. Qual sedução que nós estamos nos apaixonando por quem? O nosso coração está batendo por quem? Nós estamos ouvindo mais a palavra de quem? Jesus me seduz de um lado, o diabo me seduz de outro. E Jesus vai dizer, é um homem forte, mas eu sou mais forte do que ele. E a minha sedução é na cruz, porque é com a cruz que eu firo a cabeça, e é com a cabeça ferida que eu derroto o poder de Satanás. A vocês que aqui estão, e a você que me acompanha pelos meios de comunicação, na pregação da noite, não vou falar quase nada sobre isso. Na pregação da noite, eu quero ir ao Catecismo de São Pio X e partilhar com vocês quais são os 6 pecados contra o Espírito Santo e que leva a pessoa a não converter e a fugir da confissão. É a pregação de logo mais, e ela completa a pregação agora da manhã, não é? Que eu sei que foi uma pregação bem extensa, foi uma das maiores pregações que eu já fiz aqui, mas eu não poderia deixar passar tanta coisa de liso, porque aqui é o momento de catequese, aqui é o momento de você receber um alimento sólido para entender a palavra de Deus. Agora, se você vai escolher a palavra ou não, se vai vivê-lo ou não, isso aí não é comigo mais não. Isso aí é você e Deus. A minha obrigação de padre é mostrar o caminho, é apontar o Cristo, é mostrar a proposta do reino. A opção, ela é sempre particular. A árvore da vida, ela está. A árvore do bem e do mal também está. Escolha qual fruto você vai comer. Escolha qual é o seu sedutor. Se é aquele que seduz para o alto, ou se é aquele que te seduz para baixo. Que a nossa opção seja sempre por Jesus Cristo. Como diz a segunda leitura, porque eu falo, é aquilo que eu creio. Eu falo porque eu creio. Aí nós falamos porque nós cremos. Que Jesus Cristo seja a nossa força, que Jesus Cristo seja a nossa luz, que Maria Santíssima, a grande guerreira de Deus, aquela que fez por primeiro a vontade de Deus, interceda por nós, interceda pelas nossas famílias, para que possamos diariamente, com sofrimento, com renúncia e com dor, dizer não ao demônio e sim a Deus, buscando a conversão, buscando as coisas invisíveis, buscando o céu, porque nós cremos que no final dos tempos o coração imaculado de Maria triunfará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sempre seja louvado. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão
lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também. Neste lugar é o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei. Vem aqui, tão perto se deixa encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença. Nós agora, Senhor, nos expomos a Ti, com tudo aquilo que somos, com tudo aquilo que trazemos. Te apresentamos tantas vezes as nossas mãos vazias. Te apresentamos, Jesus, muito mais do que somos, aquilo que não somos, aquilo que não temos. Trazemos, Senhor, tantas realidades no nosso coração. Trazemos, Senhor, tantas pessoas dentro do nosso coração. Tantas situações que precisam da Tua intervenção, da Tua graça, da Tua bênção. Senhor Jesus, como é difícil mantermos a nossa fé. Como é difícil, Senhor, no mundo de hoje, continuarmos fiéis à Tua palavra. Tantas coisas nos seduzem para o mal. Tantas situações nos arrastam para aquilo que há de mais baixo, para aquilo que há de mais terreno, e que sempre me distancia de Ti. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Salvador, Tu és meu Senhor.
Obrigado, Senhor, porque um dia na vida de cada um que aqui está, um dia na nossa vida, o Senhor nos arrancou do poder do mal, nos trazendo para a luz, nos trazendo para a oração, para a conversão. Dai-nos, Senhor, a graça da perseverança, porque nós queremos continuar contigo. Nós queremos aprofundar cada vez mais e mais na Tua palavra, para que saibamos o caminho a seguir, as atitudes a tomar, as palavras a dizer. De quem devo me aproximar? E Jesus, volveu o teu olhar para as nossas famílias. Volveu o teu olhar para a minha família. Porque nós escutamos da tua boca que o inferno dividido contra ele mesmo, ele se destrói. Uma família que se divide contra ela mesma, ela se acaba. Apresenta para Jesus quais as situações que estão na sua família e que tem atrapalhado o relacionamento de vocês. Quais são os motivos de divisão? Dai-nos, Senhor, a unidade. Conceda, Jesus, que tenhamos uma família unida, que nos sintamos bem estando em casa com os nossos. O Senhor está tocando em muitas pessoas que estão pedindo unidade no trabalho, onde você trabalha, muita divisão, muita inveja, muita competição. Pessoas pedindo união no namoro. Seu namoro no início era tão abençoado, tão bom, hoje é marcado com brigas, ciúme, desconfiança. Toca, Senhor, em tantas pessoas, de maneira especial, um jovem que está clamando pela unidade no seu grupo de amigos. Você que tinha um grupo tão legal, saíam juntos, passeavam juntos, noites de pizza, de filme, entrou a intriga, entrou a inveja, as pessoas foram separadas, seu grupo de amigos se distanciou, você se sente uma pessoa bem solitária. Unidade.
é o segredo. Unidade na família, unidade com os amigos e, acima de tudo, meus irmãos, unidade dentro de nós. Quantas e quantas vezes pessoas estão divididas contra elas mesmas, pessoas que não se amam, pessoas que não se aceitam, pessoas que não se perdoam, pessoas que carregam um passado dolorido e doloroso, arrastando isso anos a fio. Jesus visita agora cada coração e quebra, Senhor, toda divisão interna. Todas as pessoas que desistiram de viver, que cansaram de viver, que acostumaram a viver tristes, cabisbaixos, procurando culpados, inventando desculpas. O Senhor Jesus derrama em muitos corações o alto amor, para que você goste de você mesmo, para que você tenha mais paciência, não apenas com os outros, mas consigo mesmo. Que você saiba se entender, se compreender, se cuidar, se amar, para que Jesus cure toda a carência do seu coração, carência de pessoas, carência de lugar, carência de trabalho. Você que ao invés de oferecer amor, você fica mendigando amor, tornando-se uma pessoa ciumenta, ciumenta no namoro, ciumenta no casamento, ciumenta nas amizades, querendo tudo para si mesmo. Que sejamos abençoados, que tomemos uma atitude de conversão, de retorno ao Senhor, e que o nosso estado nunca seja de rejeição, do endurecimento do coração, eu convido você agora a se tornar um intercessor, uma intercessora. Pessoas que você conhece, pessoas da sua família, que estão com o coração endurecido. Quando você chama para rezar, quando você convida para a missa, essa pessoa briga com você, ela não gosta que fale com ela assuntos de Deus. Há tempos que essa pessoa não vai à igreja, não lê a palavra, não tem vida de oração. Talvez você conheça alguém assim. Reze por esta pessoa.
Jesus muda o coração desta pessoa. A tua palavra diz, quando chegastes à região dos Gadarenos, seus discípulos, veio um homem possesso, um homem que todos da região tinham medo, porque ele arrebentava as cordas, ele soltava as algemas, ninguém podia prendê-lo, era um homem indomável. Mas o teu olhar, Senhor, acalmou aquele homem. Aquela pessoa que ninguém dava conta, o teu olhar acalmou. Vede, Senhor, na minha família, pessoas que ninguém dá conta. Quantas mães já falaram, eu não dou conta desse jovem, eu não dou conta desse adolescente. Peça a Jesus que Ele possa mudar este coração. Eu não dou conta de colocar Deus no coração da minha esposa, do meu marido. Reze agora: Senhor, Tu és o mais forte, Tu és capaz de libertar as pessoas que estão na garra de Satanás. Tu és capaz, Senhor, de libertar as pessoas escravas do pecado. E eu te apresento tantas pessoas da minha família, amigos, pessoas, meu Pai, que parecem cegas, estão cegas espiritualmente, porque nunca procuram oração, nunca procuram a Deus, estão perdidas apenas no relacionamento, no dinheiro, na carreira. Eu te rogo, Jesus, por todas estas pessoas, a começar de mim. Arranca, Senhor, do nosso coração todo sentimento de inferioridade, toda depressão, síndrome do pânico, sentimento de solidão, pensamento de suicídio. Pessoas que até antes dessa adoração estavam pensando em desistir, em abandonar, e agora Deus desperta no seu coração uma vontade de continuar lutando, de tentar de novo, porque vai dar certo. Nós colocamos aos teus pés a nossa vida em oração. Nós queremos adorá-lo em espírito e em verdade. E é por isso que agora nós colocamos nesses 2 incensários o nosso incenso, a nossa oferta, a nossa vida, para que tu faças, Senhor, o melhor para nós. Coloque você também o seu incenso aos pés de Jesus. O incenso simboliza a nossa adoração, simboliza a nossa vida, simboliza a nossa confiança, simboliza a nossa fé. Você que está aqui no santuário, mentalmente vá colocando nesses incensários a sua vida. Você que nos acompanha de casa, na sua oração, diga: Senhor, eu coloco a minha família aos teus pés, eu coloco os meus sonhos aos teus pés, eu coloco o meu arrependimento aos teus pés. Assim como esta fumaça vai tomando conta do santuário e ela vai subindo para o céu, assim as nossas preces subirão à presença de Deus. Porque nós não buscamos aquilo que vemos, nós buscamos aquilo que não vemos. Nós buscamos as coisas do alto, aonde Cristo está. E por isso nós nos louvamos, por isso nós nos exaltamos, por isso nós nos bendizemos.
E preparando o nosso coração para recebermos o melhor de Deus, nós queremos cantar aleluia ao Senhor, glorificar Jesus, porque Ele nos seduz e nos concede o seu Espírito, e Ele sempre nos eleva para o alto, para perto do Pai, buscando as coisas que não passam. Louvores e glórias a Ti, Jesus. Pai, eu quero Te amar, tocar o Teu coração e me derramar aos Seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e Te adorar com tudo que sou e Te render glórias, aleluia. As suas mãos para Jesus e canta. Aleluia. Glorifica o Senhor. Aleluia. Profetiza vitória na sua vida. Aleluia. Lembre das pessoas queridas. Aleluia. Quando as lutas vierem me derrubar, firmado em Ti eu estarei, pois Tu és meu refúgio, ó meu Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a Ti eu canto glória e aleluia. Solta a tua voz e canta, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu preciso do Teu olhar, ouvir as batidas do Teu coração, me esconder nos Teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a Ti, junto com os anjos cantarei, Tu és santo, exaltado, aleluia. Receba o melhor de Deus. Aleluia. Enche teu coração de fé. Diga para você mesmo, vai dar certo no final, vai dar certo no final. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aleluia, Senhor. Aleluia. 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 Bem baixinho, aleluia. Aleluia. Professa isso. Aleluia. Permita que o seu coração louve a Deus. Aleluia. Sinta Deus agora na sua vida. Sinta Deus aí na sua casa. Sinta Deus visitando as pessoas que estão com o coração ainda endurecido. Sinta Deus tocando nessas pessoas. Aleluia, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Aleluia. Preparando para a bênção. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia.
A bênção do Santíssimo Sacramento é o melhor de Deus para nós, para sua família, para aqueles que buscam o Senhor. Coloque as suas intenções, coloque a tua vida na presença de Jesus. Apresente as fotos da sua família, peças de roupa, remédios, exames, água, alianças, chaves, documentos. Tudo aquilo que simboliza algo importante na sua vida. A sua família. A sua família. Tanto quem está aqui como está em casa, quem puder, se coloque de joelhos para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Jesus sacramentado, nosso Deus amado.